Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar nossa aula de hoje com a correção da atividade passada. Na nossa primeira atividade, lá do dia 3, eu tive uma quantidade de retorno muito pequena. Na terça-feira melhorou, mas é importante vocês se comprometerem a aprender a sequência dos conteúdos. Então é importante que vocês realizem todas as atividades. Se acontecer qualquer probleminha e vocês não puderem, entre em contato comigo. Eu disponibilizo a atividade. Eu explico o que for necessário, tá bom? Então vamos lá para a correção da atividade da nossa terça-feira passada. Observe estas duas montagens feitas com peças de Tangram. Então, observe que essas montagens, pessoal, ela possui várias figurinhas geométricas, né? Que é aquelas que a gente já conheceu, que a gente já estudou também, a gente já viu. A peça usada para representar o rabo de cada animal é formado por, essa parte roxa aqui e essa amarela aqui, ela está representando o rabo desse animal feito com as peças de Tangram. Então, vamos de acordo com as afirmativas aqui. Letra A. Essas peças aqui são lados não paralelos de mesma medida. Observem, pessoal, que o rabo do animal aqui ele está sendo representado por um paralelograma. E os lados opostos, eles são sim paralelos, tá bom? Se seguir essa sequência aqui, essas retas elas nunca vão se encontrar. Então, a letra A não está certa. Lados paralelos e de mesma medida 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque os opostos, eles são paralelos. Eles não são todos eles iguais, porque aqui não é um quadrado. Mas os lados são paralelos 2 a 2. Então, a alternativa correta é a letra B. Lados e ângulos de mesma medida. Os lados são todos do mesmo tamanho? Não, a gente pode observar aqui que a gente tem dois lados iguais e dois lados iguais. Lados e ângulos de medida diferentes. Então, tem dois lados iguais, né? Não são todos diferentes. Então, o certo aqui é a letra B. Na planificação da pirâmide, podemos identificar duas figuras geométricas planas. São elas. Então, aqui a gente tem a pirâmide, né? E aqui a gente tem a planificação dela. A planificação a gente viu que era o quê? As figuras, né, da face dela. Quais são as figuras que tem aqui? A gente tem um quadrado e um triângulo, né? Então, a gente marca aqui, ó, triângulo e quadrado, que são as figuras. Completa a frase com a palavra correta. Todas as imagens aqui são o quê? Pessoal, a gente viu a diferença entre região plana e contorno. Contorno é só o arredor. A região plana é o todo, tudo que está dentro. Então, só pelo simples fato de estar pintado aqui, a gente vê que a imagem está toda. Então, aqui é uma região plana. Questão 3. Marque apenas as afirmativas verdadeiras. Retas paralelas nunca se cruzam. As retas paralelas nunca vão se cruzar. Ela vai manter sempre a mesma distância entre si. Então, a gente tem que lembrar dessa definição. Essa é justamente a definição de reta paralela. Então, eu vou marcar essa alternativa como verdadeira. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Quando ela se forma um ângulo de 90 graus, ela é concorrente. Mas existem dois tipos de retas concorrentes. Então, vamos lá. Retas perpendiculares são aquelas que se cruzam de qualquer maneira. Não, as perpendiculares são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, não é de qualquer maneira, tá bom? Toda perpendicular é concorrente quando se cruza formando um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é verdadeira também. Essa daqui eu vou considerar nos dois sentidos, porque reta concorrente são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Mas lembra que a reta concorrente, para quem marcou ela, mas lembra que a reta concorrente, ela também pode ser oblíqua, que é aquele outro ângulo que ela vai formar, que é o ângulo obtuso e o ângulo agudo, tá bom? Então, a gente pode ter duas interpretações em relação a essa, mas reta concorrente nem sempre são aquelas que vão formar ângulo de 90 graus, para a compreensão de vocês, tá bom? Observe o mapa. As ruas das pedras, então, observando aqui, ó, a Rua das Pedras é paralela à Rua dos Lagos. É paralela à Rua dos Lagos, pessoal, ó, se ela seguir aqui, acontece que a gente tá vendo que tá diminuindo a distância, então elas vão ter ponto em comum.
Então, se ela tem ponto em comum, ela não vai ser paralela. Então, a letra A já está errado. É concorrente à Rua dos Lagos? Aqui, ó. Se ela seguir, elas vão ter um ponto em comum. Então, ela é concorrente. Tá bom? É perpendicular? Perpendicular é um tipo de reta concorrente. Mas a gente vê aqui que ela não vai se cruzar de uma maneira que ficar igual. Então, ela vai ser concorrente. Ela não vai ter ângulo de 90 graus. E questão 5. Sobre as figuras planas, assinale a alternativa correta. Uma figura é considerada plana quando possui exatamente uma dimensão. A gente viu que a única coisa que tem uma dimensão é o contorno, né? Para quem assistiu a aula direitinho. Uma figura é considerada plana quando é possível medir seu comprimento, largura e profundidade. A figura plana é bidimensional, ela só tem duas dimensões, que é altura e comprimento, tá bom? Letra 6. São exemplos de figura plana. Cubo? Não, o cubo é uma figura tridimensional, então a gente não vai marcar essa daqui já por conta do cubo. E letra D. São exemplos de figuras planas o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, tá bom? Então, a gente chega bem mais longe quando a gente se dedica e acredita. Então, vamos lá para a aula de hoje, pessoal. Um bom dia para todos.